E aí, pessoal, vamos continuar. Bom, sobre a infraestrutura de tecnologia, nós ainda podemos compreender o seguinte: quando o dispositivo na sua residência ele tem que conectar com um equipamento de interconexão, esse equipamento de interconexão ele deve estar conectado com algum provedor de acesso à internet. Tá? Nessa figura nós temos como provedor de acesso esse laranjadinho aqui, tá? Esse computador laranjado. Então, esse computador laranjado, ele vai representar a sua provedora de acesso à internet, que pode ser uma provedor de acesso local aí na sua cidade, que por sua vez ela consideravelmente vai estar conectada a um provedor de acesso de maior porte, ou você pode estar conectado diretamente com esse provedor de acesso de um maior porte. Tá? Neste exemplo, nesta figura, nós estamos conectados diretamente com um provedor de acesso de maior porte. Tá? Então, esse modem ou roteador, esse equipamento de interconexão de redes, ele está conectando a internet da sua residência, a LAN, com a internet lá fora, através de um provedor de acesso. Tá? Então, olha, existe um canal de comunicação, um link aí que vai permitir que esses dispositivos da sua residência comuniquem com os demais equipamentos da minha rede, através de quem? Do meu provedor de acesso. Meu provedor de acesso à comunicação. Bom, nós vamos falar agora que cada equipamento ele tem um identificador. Cada equipamento que encontra-se conectado na rede de computadores, ele tem um identificador. Semelhante a nós, seres humanos, né? Que nós temos um identificador também, que é o nosso CPF. Então, se nós temos o nosso CPF que nos identifica, eu preciso identificar computadores na grande rede de computador. Como que isso é feito? Isso é feito mediante o que a gente chama de um protocolo denominado protocolo IP. Tá? Então, esse computador, ele tem um IP, tá? Que é Identifier Protocol, Protocol Identifier. É um protocolo identificador, que é uma série de números, tá? Por exemplo, 192.168.0.1. Então, este é o IP referente a esta máquina. Esta máquina também vai ter um IP. Este celular também tem um IP, para que quando ele chegue no modem ou no roteador, ele possa comunicar com quem? Com o provedor de acesso. Tá? Só que o que acontece? Então, o que acontece é o seguinte: como cada máquina ela tem um identificador, tá, local, o IP dela, essa máquina, o provedor de acesso, ela também tem um identificador, tá? Vamos supor que ela tenha um IP na rede. Geralmente o IP é formado por 4 octetos, tá? Representado por 4 sequências de algoritmos, ou de números, de grandezas numéricas, decimais, ok? O IPv4. Então, acontece o seguinte: se o meu provedor ele tem determinado número IP, ele vai me fornecer, como o objetivo dele é prover a internet para alguém, ele vai me fornecer um número IP. Só que esse provedor, ele não tem a capacidade de números
para fornecer um IP para cada equipamento de minha residência. Primeiro, ele não consegue prever quantos equipamentos vão estar conectados à internet em cada residência. Então, aí começa assim, ó. Esse IP que o provedor libera até a minha residência, a gente denomina IP válido, tá? Ele vai me fornecer um número que vai vir até o meu equipamento. A partir do meu equipamento, eu vou colocar um número IP que a gente chama de IP inválido, tá? Então, vamos supor, na minha residência, na casa do João, eu tenho uma máquina que tem o seguinte endereço: 192.168.0.1. Na casa da Maria, eu também posso ter uma máquina com esse IP, 192.168.0.1, ok? Aí eu falei o seguinte: o IP não é único? Bom, o IP é único até o equipamento de interconexão, tá? Neste exemplo aqui. Nesse exemplo, nós temos um IP válido até o equipamento de interconexão. A partir do momento que a rede está interna na sua residência, aí você pode pôr nomes nas máquinas conforme a sua vontade. Tá? Então, se por um acaso a Polícia Federal quiser investigar alguma causa e precisa descobrir o número IP, ela vai descobrir o número IP válido, tá? Até a sua residência. Então, aí está o perigo de a gente deixar um sinal de internet aberto e vir uma pessoa externa conectar nessa rede, utilizar essa internet. Qualquer ilícito que for cometido aqui, o que acontece? A polícia vai identificar quem? O dono da linha. Tá? Então, esse já é um sinal de que deixar a nossa Wi-Fi aberta tem o risco de uma terceira pessoa, alguém aí com segundas, terceiras intenções, ele possa utilizar a sua internet, o seu equipamento, para cometer algum ato ilícito. E quem vai responder por isso é o que está contratado na linha, no caso, o dono da residência, que fechou a assinatura com o provedor. Tá? Então, até o provedor de acesso, eu tenho meu IP válido. Aqui eu tenho IP inválido. Tá? Então, quando a comunicação, quando existe a comunicação que acontece dessa máquina, já que aqui eu tenho um IP válido, aqui eu tenho um IP inválido. Aqui eu tenho uma segunda residência, que também vai ter o mesmo IP inválido. Mas eles não têm o mesmo IP válido. Então, eu consigo identificar quem é o proprietário que pode estar sendo investigado, no caso. Tá? Então, o IP, ele permite sim que eu identifique alguém, que eu identifique uma máquina na rede. Por quê? Porque eu consigo ver quem que é o proprietário da linha. O meu provedor de acesso, ele liberou um IP válido para o João. Então, o João vai responder para quem? Vai responder para o provedor de acesso, para uma polícia federal, nesses casos. Tá? Porque aqui dentro é como assim, eu posso ter, dentro da minha casa eu coloco o nome dos meus filhos da forma que eu quiser, tá? Então eu posso ter, o João pode ter uma filha que chama Joana, pode. O Pedro pode ter uma filha que chama Joana, menor de idade, pode. Mas quem que é o respondente legal sobre esse menor? Não é o pai, que seria o João? Então a mesma coisa o computador. Tá? Se você é o representante legal da sua linha de internet que foi fornecido pela provedora de acesso, você é responsável pelos IPs inválidos que atuam sobre o seu IP válido que você fez aí o contrato com a sua operadora. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido a questão de IP
válido e inválido, tá? Que a meu provedor de acesso, ele libera para cada um IP válido, mas dentro da sua residência a gente tem faixas de IP inválido, tá? Então, se na minha residência eu posso ter 192.168.0.1, na residência 2 eu também posso encontrar uma máquina configurada com o mesmo IP 192.168.0.1, mas o IP válido nunca é igual, tá? Estes não são iguais. Estes aqui até podem ser. E quem responde por esses IP inválidos são os IPs válidos. Tá? O formato do IP, tá? Eu falei para vocês, é uma sequência de números decimais separado por ponto, 4 números decimais. É o que vocês vão encontrar. Essa é a versão 4 do IP, que tem essa estrutura, que nós temos aí um conjunto de 32 bits para formar esse endereço IP. Bom, espero que vocês tenham compreendido, tá? Essa explicação. Qualquer coisa, volte o vídeo e assista again. Vamos compreender, ampliar o nosso sentido aqui, do nosso desenho, tá? Quando a gente vai acessar o YouTube, tá? O que acontece? Eu tenho a internet na minha residência. Essa solicitação de informação, se eu quero acessar algum vídeo aqui, localizado aqui, eu vou passar por aqui, solicitar, passar no meu servidor, o servidor vai vai passar entre a internet até chegar no servidor do YouTube. Fui lá, carreguei o vídeo, o servidor me respondeu, voltou, tá? Então, o que acontece? Quando eu saio da minha máquina e passo pelo roteador ou modem da minha residência, se aqui eu tenho um IP inválido, esse IP inválido, ele é convertido para um IP válido, tá? Para o IP que está liberado pela provedora de acesso. Então, esse IP válido é o que o meu provedor de acesso vai reconhecer. Quando volta a resposta, acontece um mecanismo ao contrário, tá? Então, esse IP válido, ele é transformado aí em IP inválido, tá? Para que eu consiga transferir a resposta para quem foi o solicitante de tal informação, tá? Então, em caso de investigação criminal na esfera digital, o que vocês têm que saber? Que o provedor de acesso, ele tem registro de todas as informações que foram solicitadas na internet da sua residência. Então, ele tem um log de acesso, tá? Ele consegue saber onde esse IP dessa residência, ele fez quais buscas na internet, tá? Por onde anda, né? Por onde está andando os habitantes dessa residência. Então, tudo está onde? No provedor de acesso, tá? Então, se eu quero alguma informação, eu vou buscar onde? No provedor de acesso, ok? Espero que tenham compreendido e na próxima aula a gente continua a nossa explicação.